Olá, sou Flávio Perini, professor do IFES Campus Cariacica, e o nosso tema hoje é sistema endócrino. Vamos procurar reconhecer quais são os órgãos que compõem o sistema endócrino, funcionalidades do sistema endócrino e possíveis deficiências que venham a afetar os órgãos desse sistema, que é um dos sistemas mais importantes que nós temos no nosso organismo. Bom, vamos começar assim. O que é o sistema endócrino e como que esse sistema endócrino atua no nosso organismo? A gente vai caracterizar o sistema endócrino como sendo um sistema formado por um conjunto de glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas são aquelas glândulas que produzem e secretam hormônios. Hormônios esses, depois que são secretados, caem na corrente sanguínea. São distribuídos às diversas partes do organismo e aí vão sinalizar para o funcionamento, para a inativação de determinados tecidos e determinados órgãos. Então, o conjunto de glândulas endócrinas e os hormônios produzidos por essas glândulas que são secretadas no nosso sangue são caracterizados, ou caracterizam, melhor dizendo, o sistema endócrino. A importância desse sistema? Integração. Ele é um sistema de integração, é um sistema de sinalização que nós vamos ter no nosso organismo, promovendo ativação, promovendo inibição de determinados tecidos, determinados órgãos. Por exemplo, vamos ativar a absorção de glicose no sangue. Hormônio que vai fazer isso. Hormônio esse, insulina, secretado pelo sistema endócrino. Tá? Aqui a gente tem uma representação esquemática das principais glândulas distribuídas pelo nosso organismo, localização, e são as glândulas que nós vamos procurar reconhecer. Mas antes disso, como que vai funcionar esse mecanismo de ativação, esse mecanismo de inibição de órgãos ou tecidos feito pelos hormônios que são liberados pelas glândulas? Vamos entender isso aí. Hormônio e ação hormonal. Hormônio é um composto, é uma substância de natureza proteica, normalmente, peptídica, são aminoácidos, derivados, lipídios, que vão ser liberados diretamente na corrente sanguínea, secretados pelas células glandulares e vão estimular ou inibir órgãos e tecidos. Como que aconteceria esse estímulo ou essa inibição? Por meio de células capazes de reconhecer esses hormônios que induzem uma modificação do seu metabolismo interno, levando ou ao estímulo ou à inibição. Então, o que eu tenho? Uma célula secretora, presta atenção aqui no esquema. Uma célula secretora de hormônio. Produz o hormônio no seu interior, no citoplasma, secreta esse hormônio ganha corrente sanguínea, que é um vaso sanguíneo. Vai ser levado às diversas partes do nosso organismo, entrando em contato com diversas células, diversos tecidos, porém, só promove estímulo na célula que tiver a capacidade de reconhecer este hormônio. Como que ela reconhece? Por meio de um receptor. A célula de cá não tem receptor hormonal na membrana. Essa célula aqui tem receptor hormonal na membrana. A presença desse receptor, aumentei aqui para a gente enxergar melhor, faz com que o hormônio se encaixe neste receptor por uma ligação bem específica. O receptor tem que ser compatível com o hormônio, parecido com o esquema chave-fechadura da enzima. Isso vai promover um estímulo intracelular para que se tenha uma alteração da atividade da célula. Aqui o outro esquema aqui. O hormônio entra em contato com o receptor da membrana. Entrou em contato com esse receptor, vai sinalizar internamente na célula para produzir mediadores químicos, mensageiros intracelulares, que vão promover a alteração da atividade da célula. E aí, como eu falei, essa alteração ela segue que caminho? Ou ativa ou inativa uma determinada função biológica. Consequentemente, promove estímulo ou inibição do tecido, que aquela célula faz parte, do órgão, que aquela célula faz parte. Então, para que se tenha ação hormonal, o que é necessário? Que
que o hormônio se encaixe ao receptor de membrana da célula-alvo, promovendo assim estímulo hormonal. Tá? Bom, quais são os principais hormônios? Como que eles atuam? Vamos visualizar os principais hormônios produzidos por essas glândulas aqui, ó, que são as principais glândulas endócrinas humanas. Primeiro, o hipotálamo, que não é uma glândula, é uma região do sistema nervoso central, porém produz hormônios. E como não é uma glândula, não consegue secretar. Então o que ele faz? Produz hormônio, passa esse hormônio para a hipófise, aqui a hipófise, e a hipófise secreta. Então, hipotálamo e hipófise, eles estão interligados na sua atividade. Já vamos ver. Na região do pescoço, nós temos a tireoide, uma glândulazinha em forma de H. Atrás da tireoide, nós temos 4 paratireoides. Na região abdominal, nós temos 2 suprarrenais, suprarrenal direita e esquerda, também chamada de adrenal, em cima dos rins. Um pâncreas, que também faz parte do sistema digestório. E as glândulas sexuais ou gônadas, glândulas sexuais femininas, ovários, 2 ovários, masculinas, testículo, 2 testículos. Vamos começar com o hipotálamo. Botei aqui hipotálamo e hipófise porque, como eu falei, eles são interligados na sua atividade. Tá? Estão localizados lá na região encefálica. O hipotálamo ligado à hipófise, aumentamos aqui para ficar melhor para a gente enxergar. O hipotálamo ele vai possuir neurônios específicos, especiais, produtores de hormônios. Esses hormônios serão produzidos aqui no hipotálamo, mas não serão secretados pelo hipotálamo, porque ele não tem capacidade secretora. Então, o que ele faz? Ele transfere esses hormônios para a hipófise. Ele tem uma comunicação direta com a hipófise. Mais precisamente com uma região chamada neurohipófise. A parte da hipófise que nós chamamos de neurohipófise. Essa neurohipófise secreta os hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo. Tudo bem? 2 hormônios, ocitocina e ADH, ou hormônio antidiurético. Esse ADH foi falado na aula de sistema excretor. Tá? Então, hipotálamo produz hormônios ocitocina e ADH, repassa eles para neurohipófise e a neurohipófise secreta esses hormônios. Hipófise, neurohipófise e adenohipófise. A hipófise é uma glândula mista. Quer dizer que ela tem 2 origens distintas. Ela tem uma origem epitelial e uma origem nervosa. A neurohipófise, que eu estou aqui já repetindo ela algumas vezes, ela tem origem nervosa. É um prolongamento do tecido nervoso. A adenohipófise ela tem origem epitelial. Então, esses 2 segmentos em conjunto formam a glândula hipófise, localizada na região encefálica, inserida dentro de uma cavidade óssea chamada célula túrcica, produtora de vários hormônios, a adenohipófise, produtora e secretora, produz e secreta os seus hormônios, secretora de 2 hormônios, a neurohipófise, hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo. Então, a adenohipófise, também chamada de lobo anterior da hipófise, epitelial é a sua origem, produz e secreta os seus hormônios. Porém, para secretar os seus hormônios, ela precisa de um estímulo, um controle feito pelo hipotálamo. Neurohipófise, também chamada de lobo posterior da hipófise, origem nervosa, não produz, ela armazena e secreta os hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo. Tudo bem? Vamos lá para os hormônios. Adenohipófise primeiro. Bom, nós temos aqui 5 categorias hormonais que são produzidas pela adenohipófise e secretadas pela adenohipófise. Mas repetindo, produz e secreta, mas a sua secreção está regulada pelo hipotálamo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, prolactina, um hormônio que vai atuar sobre as glândulas mamárias. 2, gonadotróficos, são os hormônios que atuam sobre as glândulas sexuais, as gônadas. São 2 hormônios gonadotróficos, FSH e LH.
tireoideotrófico ou tireotrófico, tanto faz, vai atuar sobre a tireoide. Adrenocorticotrófico vai atuar sobre a adrenal, o córtex da adrenal, ou suprarrenal, que é a glândula que está em cima do rim. E o somatotrófico, que vai atuar sobre ossos e cartilagens principalmente. Vamos melhorar isso? Vamos lá. Um a um. Vamos começar com o hormônio somatotrófico, SH sigla, ou hormônio do crescimento, GH sigla. O hormônio somatotrófico, ou hormônio do crescimento, como o nome fala, é o hormônio que promove o crescimento regular do organismo, estimulando a atividade de desenvolvimento de cartilagens e ossos, principalmente. Consequência de desenvolvimento de cartilagens e ossos é o desenvolvimento regular do organismo. O hormônio que vai influenciar basicamente 3 fatores: metabolismo de proteína, metabolismo de carboidratos e metabolismo de lipídios. Basicamente, ele vai estimular a síntese proteica. Quando estimula a síntese proteica, induz o desenvolvimento, a produção, vamos colocar assim, de matéria orgânica para a formação de tecido. Estimula o metabolismo de carboidrato e lipídio para degradá-los e, consequentemente, produzir energia para permitir o desenvolvimento normal do organismo. Tá? Então, o hormônio do crescimento promove o crescimento regular. Bom, é um hormônio que em excesso traz problemas e em deficiência também traz problemas. A produção desse hormônio acontece durante a vida toda, com ênfase na fase infanto-juvenil, é quando você tem a maior produtividade desse hormônio. Na fase adulta, a produtividade dele é muito baixa para a manutenção das atividades metabólicas, certo? E algumas disfunções podem ser observadas. A deficiência na infância, na fase infanto-juvenil, vai fazer com que tenha um menor estímulo de desenvolvimento de cartilagens e de ossos, ou seja, menor estímulo de crescimento. Qual é o resultado? Aqui no quadrinho A, nanismo hipofisário. Nanismo, as pessoas ficam anãs. Então, uma das causas do nanismo pode ser a deficiência de hormônio do crescimento. Excesso. O excesso pode ser observado na infância ou na fase adulta. Na infância, produziu acima do normal, da quantidade normal, o resultado é crescimento acima da média. Crescimento acima da média nessa fase infanto-juvenil, gigantismo, aqui no quadrinho B. Então o indivíduo ele fica com um quadro de gigantismo, altura acima da média. O adulto, como eu falei, ele produz pouquinho para manutenção de metabolismo. Porém, se o adulto tiver uma produtividade excessiva desse hormônio, ele não vai continuar crescendo, mas ele vai ter um estímulo para o desenvolvimento das extremidades ósseas e cartilaginosas. Esse crescimento de extremidades ósseas e cartilaginosas nós chamamos de acromegalia. Aqui, ó. Crescimento exagerado de extremidades cartilaginosas e extremidades ósseas. Tá? Aqui acima da órbita, aqui, ó, como fica pontiaguda essa região da base da testa. Ok? Acromegalia. Tudo bem? Então, o hormônio do crescimento promove o crescimento regular do organismo. Deficiência na infância, nanismo. Excesso na infância, na fase infanto-juvenil, gigantismo. Excesso no adulto, acromegalia. Tudo bem? Hormônio tireoideotrófico, tireotrofina, dá no mesmo, representado pela sigla TSH. Bom, é o hormônio que vai estimular a atividade da glândula tireoide. A glândula tireoide, que a gente mostrou ela já lá atrás, está aqui no pescoço, ela produz hormônios, porém a produção dos seus hormônios requer um estímulo que é feito por quem? Pelo TSH. Então, o TSH liberado pela hipófise vai estimular a produção dos hormônios da tireoide, hormônios representados pelas siglas T3 e T4. Quando esses hormônios estão em níveis normais, começam a se elevar a uma inibição da atividade da hipófise na secreção de TSH, criando então um mecanismo de retroalimentação.
Baixou a quantidade de hormônios da tireoide, libera TSH. Estímulo para a tireoide liberar os seus hormônios. Se os hormônios voltaram a ser produzidos, bloqueio da hipófise na liberação do TSH. Tudo bem? Bom, como ele estimula a atividade da tireoide, se houver uma deficiência ou um excesso deste hormônio, a gente vai ter uma deficiência ou excesso de atividade da tireoide. Então, deficiência pode fazer com que haja uma baixa atividade da tireoide e hipotireoidismo. Excesso, alta atividade da tireoide e hipertireoidismo. Ok? Adrenocorticotrófico, representado pela sigla ACTH, vai ser responsável por regular a atividade do córtex da glândula suprarrenal ou adrenal. Ó, suprarrenal é que está em cima do rim. Trouxe ela para cá e fiz um corte dela para a gente analisar ela por dentro. Na suprarrenal nós encontramos duas regiões. A região mais externa a gente chama de córtex. A região mais interna aqui, ó, é a medula. O que me interessa aqui é o córtex. Esse córtex vai produzir hormônios corticoides. Esses hormônios, para serem liberados, para serem produzidos e liberados, requer um estímulo. Estímulo feito por quem? Pelo ACTH. Então, ele vai regular a atividade do córtex da suprarrenal. Depois a gente vai falar especificamente dessa glândula. E os hormônios gonadotróficos, que são aqueles que, de alguma maneira, atuam sobre gônadas, sobre órgãos sexuais, regulando a produção de hormônios sexuais. Né? A prolactina não é um hormônio gonadotrófico, mas ela vai atuar regulando a secreção de um hormônio sexual. Ela vai atuar sobre os ovários, promovendo a secreção de progesterona. Mas o seu principal efeito está aqui, ó, vai promover a lactação. Daí vem o nome, prolactina. Vai estimular a produção de leite nas mulheres em fase de lactação. Então, ele atua diretamente sobre as glândulas mamárias. Tá? A criança nasceu, essa criança vai sugar. O ato de sugar promove um estímulo à liberação de prolactina. A prolactina vai atuar sobre as glândulas mamárias, promovendo a produção de leite e a ejeção desse leite. Promove a lactação. Folículo estimulante é um gonadotrófico. Atua estimulando a gônada. Gônada masculina, testículo. Gônada feminina, ovário. Gônada ou glândula sexual. Beleza? Então vamos lá. Então, o hormônio folículo estimulante é representado pela sigla FSH. No homem, vai atuar nos testículos, induzindo a produção de espermatozoide. Aqui, essa aqui é uma representação do testículo. Aqui é o testículo, foi feito um corte, estamos analisando as suas células lá dentro. Tá? Nós temos dois grupos principais de células. As chamadas células de Leydig e as células de linhagem germinativa. As células de linhagem germinativa são aquelas células que sofrem meiose, sofrem diferenciação para formar espermatozoide. Acontece que o estímulo para que essas células de linhagem germinativa formem espermatozoides é feito pelo FSH. Tá? Na mulher, ele vai atuar no ovário. Daqui o ovário. Eu peguei o ovário aqui, fiz um corte e analisei ele por dentro. No interior do ovário nós vamos encontrar folículos ovarianos. São bolsas celulares. Ó, folículos ovarianos. São bolsas celulares que tem no seu interior uma célula que passa em processo de amadurecimento para se transformar no gameta feminino, num óvulo, entre aspas. Porque, na verdade, o gameta feminino não é o óvulo, é o ovócito secundário. Mas aí, de uma forma genérica, se usa o termo óvulo. Esse folículo ovariano, ele para se desenvolver, ele necessita de um estímulo, o FSH, hormônio folículo estimulante. Aqui, ó, folículo ovariano bem pequenininho, chamado folículo ovariano primordial. Esse folículo vai receber o estímulo do FSH e vai começar a crescer,
cresce, amadurece e no seu interior o gameta feminino sendo produzido, o ovócito secundário sendo amadurecido. Até que esse ovócito seja posteriormente liberado, fenômeno da ovulação. Então, para que o folículo ovariano se desenvolva, há necessidade do estímulo do FSH. À medida que ele se desenvolve, ele libera estrógeno. O estrógeno é liberado pelas células do folículo. Estrógeno é hormônio sexual feminino. E então, estimula o ovário a produzir estrógeno. Ok? No homem, produção de espermatozoide. Na mulher, amadurecimento do folículo ovariano e produção de estrógeno. Hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, ele no homem vai induzir a produção de testosterona. Aqui, ó, luteinizante, LH, representado pela verdinha aqui, ó. Vai atuar sobre um grupo de células chamadas células de Leydig. Essas células serão ativadas a liberar o hormônio testosterona, que vai desenvolver aí o seu estímulo, principalmente na formação dos caracteres sexuais secundários. Na mulher, o LH vai induzir a ovulação e ao desenvolvimento do corpo lúteo ou corpo amarelo. Então vamos lá. Lembra que eu falei que o gameta está amadurecendo aqui dentro do folículo. Quando o gameta está maduro, quando o ovócito secundário está pronto para ser liberado, esse folículo ovariano se rompe e o ovócito é liberado, ovulação. Para que haja esse rompimento aqui, tem que ter um estímulo feito pelo LH. Então é o hormônio da ovulação. Esse folículo ovariano que se rompeu, ele vai cicatrizar e vai formar uma bolsa que nós passamos a chamar corpo lúteo. Esse corpo lúteo ele é importante porque ele vai ser extremamente ativo na produção de hormônio. Então a formação do corpo lúteo aconteceu depois da ovulação. E esse corpo lúteo ele é nutrido pelo LH. Beleza? Então LH no homem produz testosterona. Na mulher, estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo. Tudo bem? E os hormônios da neurohipófise, o ADH, também chamado de vasopressina, e a ocitocina. O ADH é o hormônio que a gente já viu lá no sistema excretor. Quando que você produz ADH? Toda vez que você está em condição de desidratação. O plasma sanguíneo ele está muito concentrado, quer dizer que tem pouca água no seu organismo. Então, o que você faz? Você precisa reter água. Preciso reter água. E como que eu vou fazer isso? Eu vou liberar o hormônio ADH, e esse hormônio ADH vai lá nos néfrons aumentar a permeabilidade do túbulo contorcido distal e do túbulo coletor. Então, a água sai dos néfrons e volta para o sangue, que é o néfron, ó, lá no sistema excretor. Quem não lembra, dá uma olhadinha na aula de sistema excretor. Se a água volta para o sangue, o que se promoveu? Promoveu a reidratação do organismo, retenção de água no organismo. Menos água no néfron está lá no rim, né? Menos água no néfron, menos água compondo urina. Resultado, o hormônio antidiurético, ele diminui o volume urinário. Por isso o nome antidiurético. Tudo bem? Toda vez que houver uma hidratação normal do seu organismo, muita água, está bem hidratado, ou seja, a concentração do plasma sanguíneo é uma concentração baixa, não vai haver ADH. Então a água ela não é reabsorvida no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor. A água permanece dentro do néfron e vai compor urina. Resultado, o contrário da presença do ADH. Se com o ADH diminui o volume da urina, sem ele aumenta o volume urinário. Tudo bem? É aquela história que a gente falou na aula de sistema excretor. O álcool inibe a secreção da ADH. Por isso que aumenta o volume urinário quando você ingere bebida alcoólica. Tá? O foco aqui é da relação hormonal caso haja uma deficiência. Deficiência do ADH gera um quadro denominado diabetes insípido. O que é diabetes insípido? Diabetes insípido é quando você tem uma deficiência do ADH. Essa condição aqui, ó.
Então você não reaproveita a água da forma que deveria. A água vai compor urina e vai ser eliminada do seu organismo. Tudo bem? Resultado: perda excessiva de água. Essa perda excessiva de água gera um quadro de desidratação severa, muita sede, diabetes insípido. Então, deficiência de ADH, diabetes insípido, cuidado para não confundir com diabetes mellitus, que é a deficiência de insulina, vamos falar depois. Ok? E a ocitocina é o hormônio que vai liberar, vai promover as contrações uterinas durante o parto. Chegou o momento do parto, o que acontece? O útero começa a contrair para expulsar o bebê. Esse mecanismo de contração da musculatura lisa do útero é feito por um estímulo hormonal. E esse estímulo hormonal é estabelecido pela ocitocina. Tá? Então aqui, ó, o processo de expulsão do bebê no momento do parto envolve contrações do útero, estimulado pela ocitocina. Nasceu a criança, vai precisar de quê? Vai precisar de mamar, amamentação. Então, a contração da musculatura lisa das glândulas mamárias para ejetar o leite, inicialmente, ocitocina. Tá? Depois, essa ejeção do leite, essa produção do leite, passa a ser mediada pela prolactina. Então, ocitocina, contrações uterinas no momento do parto e ejeção do leite no período pós-parto. Tudo bem? Bom, a gente vai dar uma pausa aqui, para não ficar uma aula muito extensa e muito cansativa. Tá? Nós voltamos posteriormente com a parte 2. E na parte 2, a gente vem de tireoide para frente, encerrando assim o sistema excretor. Tudo bem? Galera, por hoje nós paramos por aqui. Espero que nessa primeira metade eu tenha ajudado e busque lá a parte 2 de sistema endócrino. Falei sistema excretor, sistema endócrino, perdão. Valeu e até a próxima.